Eu vi um auditório com 170 jovens da minha idade, gritando, clamando por Jesus. E eu olhava aquilo e falei, cara, o que esse povo está fazendo? E aí eu descobri que todo mundo naquela sala também tinha um projeto como o meu, da minha visão na sua faculdade. E eu olhei para o lado, tinha um garoto batendo a cabeça. Aí eu depois descobri que era o Gabriel Cantarelli. Depois eu olhei lá no fundo, jogaram no chão. Todo mundo estava descobrindo aquilo pela primeira vez. E aí nós entramos no auditório. E aí nós estávamos numa sala como essa, como se fosse uma igreja, num sítio isolado do mundo. E quando nós entramos e a adoração começou, era como se algo tivesse abrido os céus e ninguém mais conseguia se conter. E aí as pessoas começaram a falar dos seus testemunhos ali. Ei, eu venho numa faculdade, nós andamos por enfermos, eles são curados. Eu olhei para um cara e o braço dele foi curado. E aí eu fiquei assustado, eu falei, cara, como isso é possível? Continua, eu sei que vocês estão meio cansados, mas continua mais um pouquinho só. E aí, o cara pegou e falou assim, cara, meu testemunho é o seguinte, eu estava na faculdade, eu mandou virar para a direita, mandou virar para a esquerda de novo, andar 100 metros, eu apareci um GPS, eu ia encontrar um cara com a perna quebrada, eu orar e ele ia ser curado. Eu encontrei o cara e ele foi curado. Depois eu continuei ficando preocupado. E aí teve um cara que pegou e falou assim, cara, eu estava no monte orando e aí eu comecei a flutuar. Esse cara não acredita até hoje, desculpa, brincadeira. Mas aí depois uma outra senhora, a doutora Sara, começou a falar assim, tínhamos um jovem na nossa igreja que ele tinha síndrome de Down. Jesus curou ele da síndrome de Down. Depois daquilo, meu Deus, o que eu vou falar? E aí Joanel veio dar um testemunho. Eu falei, cara, eu não tenho testemunho. Eu sou um cara que prega na faculdade e prega pra galinha. E aí eu estava naquele auditório e começou a descer uma glória de Deus. E eu nunca tinha sentido aquilo. Eu não tinha sentido o Espírito daquela forma. E de repente a adoração parou. E o Daniel que estava conduzindo a adoração, ele pegou e falou assim, cara, eu estou vendo um trono. E quando ele disse, eu estou vendo um trono, a minha visão apagou e eu só ouvi um som. E quando eu ouvi esse som, eu não lembro de mais nada, mas eu lembro de uma visão. E na minha visão eu vi uma arena branca. E vinha como se fosse uma câmera bem rápida até o fim dessa arena. E essa arena toda branca chegava. E haviam vários homens ajoelhados. Tem um caralho. E aí essa arena continuava depois desses homens. E essa arena branca começava a se formar como água e uma poeira. E ela se formava em um corpo. E esse corpo era muito grande. E quando chegava na cabeça desse corpo eu vi olhos. Mas esses olhos eles começavam a ficar vermelhos e tomavam toda a minha visão. E aí eu acordei. E quando eu acordei, o auditório inteiro estava no chão. Ninguém suportou o peso da glória. Ninguém pôs as mãos sobre ninguém. Ele simplesmente veio. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Naquela época ninguém estava falando sobre avivamento. Não no Brasil. As pessoas não conheciam o Rick Clark, apenas em alguns estados. O Brasil ainda achava ele um herege por conta de algumas discordâncias do avivamento de Toronto. Mas nós estávamos descobrindo que Deus estava fazendo alguma coisa em 2014. Algumas pessoas já estavam caminhando nas ruas. É quando eu descobri o que Deus estava fazendo, eu voltei para a minha cidade. Eu voltei a pregar na faculdade. As pessoas olhavam para mim e falavam, cara, você é esquisito, você olha para pessoas para elas sendo curadas. Eu visitava várias igrejas em Americana, Nova Odessa. Ninguém fazia isso, mas eu saía olhando para o doido que ia orar pelas pessoas que não eram daquela igreja. Talvez já passou por isso, foi uma igreja que você não conhecia, foi orar por alguém. E você pensou, cara, as pessoas não oram pelos outros aqui. Eu sei que você passou, mas eu passei por isso em 2014. E quando isso aconteceu, eu fiquei alguns anos na cidade, mudei para São Paulo. Quando eu voltei para cá, a cidade americana estava vivendo algo diferente. Eu posso dizer para vocês, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Amém. Eu estou dizendo essa visão para vocês, essa história, porque aquilo que eu senti naquele dia, eu estou sentindo aqui agora. Eu não sinto o que eu senti hoje aqui durante a adoração desde 2014. Porque desde 2014 eu venho tentando trazer aquele espírito para a minha cidade. Mas hoje eu vi isso aqui e eu vi, cara,
sentar, pode sentar. Estou muito feliz. Eu tenho tentado ser mais tradicional, não consigo. Deixaram o celular aqui. Ah, estava gravando. Desculpa aqui. Desculpa aí. Eu vou tentar me conter ao máximo. Meu nome é Eric. Tudo bem? Prazer, Eric. Sou da igreja de Jardim, nessa comunidade aqui, cheia de quadros, aqui que você está vendo. Eu estou muito feliz porque o que está acontecendo aqui, talvez você não entenda, mas para algumas pessoas está sendo um romper, para outros já é um estilo de vida. Mas eu me alegro porque tem pessoas que estão vivendo um romper hoje. Para algumas pessoas esse dia 18 vai ser um divisor nas águas dela. Eu estou muito feliz por isso. Mas eu tenho uma palavra para vocês. E quantos aqui, não sei se tem alguém que estava na última vigília que eu preguei numa casa. Tem alguém que estava lá? Eu não vim pregar uma nova mensagem, eu vim continuar a minha mensagem. Eu não costumo pregar novas mensagens, eu sempre costumo dar sequência nas minhas mensagens. Mesmo quando eu fico sem pregar um ano no lugar, eu nunca me esqueço da mensagem que eu trouxe em algum lugar. Eu nunca me esqueço, eu me esqueço tudo. Eu esqueço de tudo, mas eu nunca esqueço de uma palavra que eu preguei. Isso eu nunca esqueço. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de pregar de novo naquele lugar, eu prego a mesma sequência daquela mensagem. E eu acredito que Jesus me preparou para continuar aquela mensagem. E quando eu preguei naquele dia, o Mateus vai lembrar, eu falei um pouquinho sobre a história dos acampamentos, o que o Brasil estava vivendo. Hoje eu não vou falar sobre o Brasil, só um pouquinho. Mas o norte da minha mensagem vai nos apontar para Israel. Hoje nós vamos sair do Brasil e até Israel. Eu só quero que você prepare o teu coração, porque Deus tem algo, eu acredito, eu espero de coração mesmo, Jesus. Abra a tua Bíblia aí já em Atos 17, rapidinho. Eu dei muita introdução demais. Abre rapidão, a gente vai passar alguns textos da Bíblia. Você está feliz ainda? Cara, a gente vai passar alguns textos da Bíblia hoje. E aí, depois desses textos eu vou falando. Então fica atento aí com a tua Bíblia no celular ou tua Bíblia de papel, que a gente vai abrir algumas vezes aí. Atos capítulo 2, versículo 17. Esse texto aí ele é bem conhecidão. Eu queria também falar que estou muito feliz. Cadê o Paulinho? Meu primo, cadê? Paulinho, a Isa. Não, Paulinho, não é você, é outro Paulinho. Eu estou muito feliz, né? Você, a Isa, cara. Eu nunca imaginei que ia ministrar com vocês, cara. Você sabe, eles são todos meus primos que estavam ministrando aqui, cara. Eu fiquei muito feliz, cara, de verdade, fiquei muito feliz. Vou contar para a avó, viu? Minha avó tem 89 anos, ou 90, não sei, ou mais, não sei. 90? 84? 94? Nossa. Minha avó tem 94 anos. Se eu for lá hoje ela não lembra de mim. Mas a única coisa que ela não se esqueceu é do esposo de Deus. Minha avó ela orava em línguas, quando ela orava em línguas, ela orava em japonês. Meu pai não era cristão, a única coisa que ele lembra de dizer da minha avó, eu lembro quando sua avó ficava doida lá na casa, começava a falar em japonês. Eu fui entender isso depois que me converti, entendi que ela estava falando em línguas. Você lembra disso, Paulinho? Loucura, cara, minha família é doida, cara. Amém, vamos ler lá. Atos capítulo 2, versículo 17. Vai dizer assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos homens jovens, vossas jovens terão visões, os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre eles, meus servos, e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande, horrível e notável dia do Senhor, acontecerá sobre eles
que eles invocarão o seu nome e eles serão salvos. Esse texto é uma profecia de Joel, que vai citar a respeito do próprio Jesus. Eu quero dizer para você que os últimos livros da Bíblia, as profecias dos profetas menores, apontam para as primeiras profecias cumpridas no Novo Testamento. Então é assim que funciona. O que foi profetizado nos profetas menores, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, se cumpre tudo em Jesus na sua primeira vinda. Mas tudo que é profetizado dos profetas maiores é cumprido após a vida de Jesus. Uma vida que ainda não chegou, mas algo que ainda está por vir. Eu quero que você guarde essa informação, porque Joel é um desses que vai profetizar sobre algo que viria nos nossos dias. Ele profetiza a respeito de um derramado do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, sobre todo o homem. E esse derramado do Espírito Santo de Deus, que foi profetizado por Joel, vem acontecendo desde Atos dos Apóstolos até os dias de hoje. Mas eu quero fazer um link importante aqui. Até o ano 33 depois de Cristo, foi o tempo dos apóstolos, o tempo da igreja, a igreja menor, a igreja pequena, mas a igreja mais profunda. E essa igreja pequena e profunda ganhava 3.000 pessoas por semana, por dia. E havia um clamor no nosso coração, há um cumprimento. Joel profetizou a respeito de nós, que nós profetizaríamos o seu nome. Os velhos seriam sonhos, os jovens serão visões, e isso está acontecendo aqui. E aí depois de 33, 34 e 35 se cumpre uma palavra que o próprio Jesus disse antes de ascender aos céus. Jesus vai começar a dizer assim, porque eu vou ao Pai, mas vocês vão e serão minhas testemunhas em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Judeia e Samaria foram conquistados pelo Evangelho nos 33 anos, o mesmo tempo da vida do próprio Jesus. Depois do ano 33, os apóstolos começaram a se dissipar cada vez mais. O Evangelho começou a tomar as nações vizinhas, até Roma. Em 35, Israel é destruída. O templo que Esdras reconstruiu é destruído. Israel perde o seu poder, Israel perde sua autoridade. No decorrer do tempo, Israel vai sair do mapa, vai perder todo o seu conceito de povo de Deus. Os judeus começam a se espalhar, os judeus começam a ser perseguidos, a igreja começa a ser perseguida ferrenhamente, mortos em Roma, mortos nos outros países do Oriente Médio, em Coliseu, em vários outros lugares, e aí se espalharam os povos judeus por todas as nações da terra. Mas havia uma profecia. E a profecia é que o meu povo, Jerusalém é perseguida, esse povo que me abandonou e abandonou a minha presença por toda a história, até que vocês digam, bendito é o que vem no nome do Senhor, eu não volto. Mas eu vou mudar o contexto das escrituras, focar algo positivo. Quando vocês disserem, ó Israel minha, bendito é o que vem no nome do Senhor, então eu voltarei. Por que eu estou dizendo isso? Porque para um judeu messiânico, esse trecho das Escrituras é o trecho mais importante da mensagem. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. O bendito no original hebraico significa abençoado. Abençoado por ser um filho, abençoado por estar com o pai, e abençoado por ter uma família. Abençoado é aquele que está com o pai e que voltará. Ele é o abençoado, o primogênito dentro de toda a criação. E ele vai dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Por que ele vem em nome do Senhor? Porque em pouco tempo ele agora volta, mas Deus também vem para a terra. Você está achando isso doido? Mas acredite, em pouco tempo, o Deus da paz esmagará Satanás e governará esse lugar. Eu não vou entrar em questões escatológicas sobre Jesus. Não sei o que você pensa, se você é pré-milenista histórico, se você é pós-tribulacionista, não sei o que você acredita, se você não acredita em nada. Mas acredite, o rei está voltando. O rei está voltando. Em pouco tempo, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai dividir o Monte das Oliveiras de leste a oeste, como diz as Escrituras. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne, os apóstolos começam a falar a respeito de Jesus por todo lugar, ganhar mais de 3.000 pessoas por onde passavam. Havia um Espírito queimando no coração deles. O Espírito de Joel, que foi profetizado em Joel, estava sobre eles.
e por isso eles faziam aquelas coisas. Havia um fogo no coração deles. Jesus vai chamar isso de fogo consumidor. Ele é o fogo consumidor. Jesus vai começar, o João Batista vai começar a dizer: porque eu sou aquele que vos batiza com água, mas ele é o que vos batizará com fogo. O meu batismo é apenas para a remissão do seu pecado, mas ele vos batizará com fogo, para selar que você é um pecador que foi redimido e anunciará o Evangelho a outros. Esse fogo consumidor veio. Ele veio. E ele está nesse lugar. O fogo consumidor de Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E quando o fogo de Deus vem, a primeira coisa que o fogo de Deus faz é consumir o teu pecado. Porque o fogo de Deus só vem quando você reconheceu que Ele é o seu Senhor. Muitas das vezes nós esperamos vir uma obra miraculosa, um anjo descer com o pergaminho para você entender: sou batizado com o Espírito Santo. Quando na verdade a palavra de Deus vai dizer assim: todo aquele que diz Jesus Cristo é o Senhor, esse tem o meu Espírito. Então se os teus lábios estão declarando: Senhor, você é realmente o meu Senhor, acredite, o Espírito Santo já ganhou espaço para entrar nesse coração e fazer o que Ele quiser. Não espere por um batismo que vai te fazer jorrar a água nesse púlpito. Você carrega o Espírito e não sabe disso. Ele está dormindo porque você não acredita que Ele vive. Mas hoje entenda, você o recebeu, Ele mora em você, Ele vai fluir através de você. E por que eu estou falando isso? Porque depois que nós recebemos o Espírito, Ele vem quando o seu pecado é consumido. Talvez se você ouviu a respeito desse fogo, sentiu um vibratório aqui na meio dessa igreja, foi embora e sua vida não mudou nada, você continuou na sua iniquidade, dificilmente eu posso acreditar que você entendeu esse Evangelho e talvez você tenha se convertido a um Jesus que nunca existiu. Eu quero que você enxergue isso. Eu quero que você entenda isso. Porque sem entender quem é o Evangelho, você nunca vai entender quem é o seu Espírito. Se você nunca entender quem é Jesus, você nunca vai entender a sua obra e nunca vai receber o seu mensageiro, nunca vai receber o seu consolador. Se você está vivendo uma vida de iniquidade, talvez você se converteu a um Evangelho que não existe. Mas eu estou aqui para te apresentar o Evangelho. O Evangelho não te custa um chá. O Evangelho te custa o seu emprego. O Evangelho te custa o seu tempo. O Evangelho te custa os seus recursos. O Evangelho te custa a sua universidade. O Evangelho te custa a sua casa. O Evangelho te custa tudo. Se alguém diz para você que o Evangelho é algo que você deve ser frequentado nos finais de semana para você agradecer, eles mentiram para você. O Evangelho não é a sua rotina. O Evangelho é a sua existência. E quando você entender o que é o Evangelho, você vai entender o que o Espírito pode fazer através de você. Porque quando o homem se entrega ao Evangelho pela metade, o Espírito não pode fazer nada. Mas quando o homem pega e fala assim: eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho emprego, eu não tenho família, eu não tenho tempo, eu não tenho ninguém, a única coisa que eu tenho é o seu Espírito, faz de mim o que o Senhor quiser. Jesus, deixa eu sepultar os meus pais, então te seguirei. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, venham e me segue. Pedro e Tiago estão no barquinho com seu pai, pegando peixe, vem um doido que aparece, vem e me segue. Tchau, pai. Pô, tchau, filho. É a cena mais louca da Bíblia. O pai deixa eles irem embora. O que eles viram para serem convencidos a irem embora, a deixarem suas casas sem questionar? Mateus, Levi, cobrador de impostos, cobrando impostos do povo, está ali parado cobrando indulgências, encontra Jesus, paga eu. Jesus vai e fala: vem, segue, tá bom, tá bom. O Evangelho é assim. O que eles viram que os fez querer seguir Jesus. Se nenhuma beleza víamos para que nós desejássemos, se era desprezado dentre os homens, o que havia neste homem para que me fizesse querer segui-lo? O mesmo que há em você, que te faz perguntar: o que eu tenho? O
vai fazer com que as pessoas queiram o Evangelho. Jesus tinha um Espírito, e o Espírito falou: vem e me segue. E eu fui tomado, eu fui seguir. Agora você questiona por que as pessoas não virão o Evangelho no seu trabalho, mas é o Espírito que vai dizer: vai e o segue. E as pessoas vão ser tocadas e vão seguir, porque não somos nós que convencemos o homem, mas é o Espírito dado por Joel, profetizado por Joel e dado aos apóstolos. Esse Espírito vive e está em nós e fluindo através de nós. Depois que o povo de Deus consome o seu pecado, ele consome os seus bens, os seus recursos, as suas vontades, os seus prazeres, a sua vida, a sua rotina. Talvez você é aquele que veio aqui hoje, esperava que o culto ontem acabasse às 9h30, você trabalharia no sábado. Deixa eu falar uma coisa: quando o avivamento vier, você não vai trabalhar no dia seguinte. Você está esperando que você vai bater cartão quando o avivamento vier, meu irmão? A última coisa que você vai se lembrar é do teu emprego. Se você está esperando que a tua rotina vai continuar a mesma quando o Filho do Homem voltar, esquece, meu irmão. Esquece. Se você está achando que a tua rotina vai continuar igual quando o avivamento tomar as ações da terra, esquece, cara. Não vai continuar igual. Não vai continuar igual. Porque quando Deus está presente, nada permanece igual. Quando Deus está em algum lugar, nada permanece nesse lugar como se fosse algo comum. Olha para essa adoração. Esse ambiente estava normal para você? Para mim não estava normal. Para mim isso não estava normal. Era um pior que o outro ali atrás, meu irmão. A Flavinha até deu o alto dela. Você achou que isso não é demais? Alguém sentiu que não ia suportar o peso da glória de Deus? Eu me senti assim. Você acha que o avivamento vai ser isso? Quando o avivamento vier, você não vai suportar. Você e eu, nós não suportaremos. O Espírito está nesse lugar, começando como o Ronald disse, mostrando os seus galhos, mostrando os pedaços de madeira sobre o caminho. E nós estamos sendo consumidos de pouco em pouco. Estamos sendo consumidos o nosso pecado, os nossos prazeres, a nossa vida, a nossa rotina. Em pouco tempo, não haverá mais nada que nós queiramos a não ser o próprio Jesus. Sabe o que eu uso a palavra querer? Porque você ainda quer estar na sua casa, você ainda quer voltar para os seus pais, você ainda quer um salário no final do mês, porque você tem uma família na sua casa. Entenda que vai chegar um tempo sobre nós em que talvez nada disso nós tenhamos a não ser a nossa própria família, e a única coisa que nós vamos ter para nos agarrar vai ser a nossa casa como instrumento para ministrar ao povo de Deus. Se prepare, o avivamento é bom, mas ele vai nos custar tudo. Eu quero te reafirmar: esse tempo vai vir sobre a igreja, você queira ou não, esse tempo vai vir. Eu quero continuar. Eu estou acabando já, deu pouco tempo, perdão aí, gente. O fogo de Deus, ele não está aqui para queimar o homem. O fogo de Deus está aqui para consumir o homem. Êxodo 3, quando Moisés está lá pastoreando as ovelhinhas do seu sogro, ele sobe até o monte e encontra o Senhor, e há um Deus presente no meio da sarça. Eu vou reformular: Deus não era a sarça, Deus estava no meio da sarça. Eu quero enfatizar isso porque talvez você assistiu o príncipe do Egito e achou que ele era a voz que falava da sarça, quando na verdade ele era o Deus que estava no meio da sarça queimando. Leia a Bíblia atentamente e se prenda aos pequenos detalhes. O Filho do Homem, ou o anjo do Senhor, estava no meio da sarça. Ele começou a falar com Moisés. O que assustou Moisés não foi ver o fogo da sarça, mas foi ver o homem no meio da sarça. Entenda que Deus não está aqui para queimar ninguém, Deus está aqui para nos consumir. O fogo de Deus não queima, o fogo de Deus nos consome.
quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio de uma sarça ardente, aquecida 7 vezes mais, por que eles não queimavam? Porque eles já estavam consumidos. Ninguém pode queimar um homem que está em chamas. Ninguém pode botar o fogo em alguém que está queimando. Ninguém pode derrubar alguém que está prostrado. Ninguém mata o homem morto. Ninguém destrói aquele que não tem outra coisa a não ser o Filho de Deus. O fogo de Deus não nos queima. O fogo de Deus nos consome. Deus é fogo consumidor. O fogo de Deus nos aponta o caminho. Êxodo capítulo 13, versículo 21. O povo era conduzido por Moisés. Pela manhã uma coluna de fumaça conduzia o povo, mas pela noite uma coluna de fogo os guiava. E Deus não abandonou com o fogo o seu povo. Por que eu estou enfatizando isso? Cara, se prenda aos detalhes. Se imagina nessa cena, para onde eu vou? Segue aquela coluna de fumaça ali. E agora à noite, está tudo escuro, para onde eu vou? Cara, segue aquela coluna de fogo. Vira a esquerda aqui, a direita, vai ter uma coluna de fogo ali, vai lá e segue toda a vida. Consegue imaginar uma cena como essa? Você está aqui parado, do lado dentro dessa igreja, uma coluna de fogo, de fora a fora, e te conduz para o teu destino. Imagina isso. Esse era o que Deus fazia com o seu povo. Ele aponta o caminho. Alguém que está em chamas não fica perdido para onde vai. Não questiona para onde Deus vai te enviar. Quem está consumido pelo fogo não questiona qual é o seu propósito e qual vai ser a próxima missão. Quem está consumido pelo fogo apenas olha para frente, apenas dá o primeiro passo. Não confia em Moisés, confia na coluna que está à sua frente. Nós não estamos aqui para depender do ministério, embora nós estamos submetidos a ele. Nós não estamos aqui para depender de Moisés, embora nos colocamos debaixo da palavra que Deus deu para Moisés. Mas não foi Moisés que conduziu o povo. Moisés e o povo foram conduzidos pela coluna de fogo. Talvez a visão que Deus tem dado para a tua comunidade você não entende, ou também não entendi o que Deus estava fazendo com Moisés. Mas ele seguiu a coluna de fogo, porque a coluna de fogo apontava o lugar onde Deus queria conduzir o povo. O que Deus está fazendo conosco nessa tarde é nos mostrar a coluna de fogo, o seu Espírito, e Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Não se preocupa, Ele vai te conduzir. Para de perguntar para o teu bolso aonde Deus vai te enviar. Para de questionar, Deus, qual é o próximo lugar onde você vai tocar. Não pergunte dos seus recursos financeiros, não pergunte qual é a próxima missão. Apenas ouça a sua voz e deixe que o Espírito te conduza. Salmo 119, 103 vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o caminho é a tua palavra. Se você tiver dúvida, meu irmão, Ele não nos deixou só. A sua mensagem flui, fala e está conosco todo o tempo. Quer ouvir o teu destino? Leia a mensagem, ame a mensagem, se prenda à mensagem e não abandone a mensagem. Está entendendo? Beleza, vamos lá, vamos seguir. Estou acabando, de verdade, agora é sério. O fogo de Deus devolve a sua glória a Ele. Por que eu estou falando isso? Quer ver uma cena da hora? Imagina aqui Elias e os profetas de Baal. 450 profetas. Elias vai começar e vai dizer assim: Senhor, como tu queres que eu vá e profetize ao teu rei, sendo que todos os profetas morreram e eu fiquei sozinho? Ele vai e profetiza ao povo. E aí ele vai no caminho e encontra 450 profetas de Baal, e toda Israel de Deus vem naquele povo. E Elias pega e fala assim: quer saber? Vamos provar então quem que é o Deus de verdade aqui. Vai lá, pega 2 touros. Um touro vocês matam, colocam o seu incêndio, colocam o que vocês quiserem lá, e manda o seu Deus tocar fogo. Vocês não amam a Baal? Então olhem a Baal e Baal irá tacar fogo no seu holocausto. Vocês não estão com fome? E eu vou fazer o mesmo com o meu touro.
Eles vão e começam a orar para Baal, vai. Ao meio-dia, depois de uma oração, a Bíblia vai dizer que Elias zombou. Temos um profeta da zoeira, cara. Você consegue imaginar isso, cara? Elias zoando a galera. E aí, qual é? Pega no pé desse homem. Imagina a cena. Ao final do dia, preparem o meu touro. Foi lá, preparou o touro. Agora cavem 24 litros de água. Cavaram um buraco em volta do touro. Elias vai colocar 12 pedras, uma pedra por tribo de Israel, representando as 12 tribos. Vai jogar o touro lá, vai colocar pedaços de madeira e vai orar: Deus, mostra a esse povo que somente o Senhor é Deus. O que acontece? Deus não consome o touro, Deus consome a água, o touro e parte do povo. Deus consome tudo. Deus consome tudo. E qual é a reação do povo de Israel ao ver aquilo? Somente o Senhor é Deus. Somente o Deus dos exércitos é o Deus de Elias. Sabe o que o fogo de Deus faz? O fogo de Deus em você não mostra que você é cheio, não mostra que você é bom. O fogo de Deus mostra que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele governa e que Ele não divide sua glória com ninguém. A reação das pessoas ao verem a glória de Deus não é outra a não ser devolver a glória para Deus. Quando nós somos consumidos pelo fogo de Deus, não são as minhas obras que são exaltadas, mas a obra dele é exaltada. O que Deus faz não é exaltar o homem, mas exaltar a si mesmo, mas convencer o homem do seu pecado através de você. Eu estou falando isso de Elias para que você entenda que Deus está te dando um fogo, não para te fazer cheio, mas te mostrar que você é um canal dessa mensagem e Deus vai ser visto através de você. De 100 pessoas, 99 não lê a Bíblia, um lê a Bíblia. O que lê a Bíblia se torna a Bíblia que todos aqueles vão ler. E a única coisa que eles vão ver em um homem que está em chamas é a glória de Deus brilhar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não amém? Amém. Meu Deus. O que nos importa esse fogo então? Do que nos importa então esse fogo? Eu quero dizer algo para você. O mundo não está bem. Nós olhamos para fora e nós vemos as crises, nós vemos a Austrália em chamas, nós vemos terremotos pelo mundo, nós vemos a natureza reagindo negativamente à postura do homem com a própria terra. Este é um clamor. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A Austrália não está queimando, a Austrália está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E se necessário, as TVs de todas as nações vão noticiar sobre a minha queima, para que o meu povo enxergue que eu estou clamando para que ele faça alguma coisa. Quando nós olhamos para uma rosa, nós vemos a sua beleza e o seu perfume, mas os espinhos debaixo dela nunca vão esquecer, vão te esquecer, estarão ali para te lembrar que você pecou, e porque você pecou, a beleza dela é corrompida por espinhos e por abrolhos, como foi profetizado em Gênesis. A natureza sempre vai te lembrar que você pecou, que você precisa voltar para o seu destino. O mundo não está bem, ele está clamando por Yeshua, mas há uma esperança. Este era um sinal para que o Filho do Homem voltasse. Este é um sinal para que o Filho do Homem volte. A terra irá clamar pela manifestação do Filho de Deus. Isso é o início das minhas dores de parto. Uma terra em chamas clamando pelo Rei da Glória. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão? Onde estão os filhos de Deus?
Onde estão os filhos de Deus? Aqueles que vão fazer alguma coisa. Deus está levantando uma igreja que suporte até o fim. Sabe por que Deus está te enchendo com fogo? Para que você não tenha nada a não ser Ele mesmo. Porque somente quando você não tiver nada além dele mesmo, que você vai conseguir suportar os dias que estão por vir. Só assim, meu irmão. Somente alguém que não tem outra coisa a não ser Deus vai conseguir suportar o que está por vir. Mas eu esqueço, o mundo não pode queimar alguém que está em chamas. O mundo não pode destruir alguém que está morto. Eu quero te falar uma coisa. Terceiro ponto. O avivamento de Israel é termômetro para o nosso avivamento, tá bom? Quer uma história? 2000 foi o período em que Israel começou a ter voz novamente, como voz governamental. Antes de 2000, Israel ainda era uma terra, um povo rebaixado pelas sociedades, pelos povos vizinhos. Na década de 2000, que Israel começou a ser reconhecido outra vez. Na nossa década, Israel voltou a ser um estado. A nossa Jerusalém voltou. Mas eu quero falar sobre 2000. Em 2000, iniciou um projeto com todas as igrejas messiânicas, judaicas messiânicas em Israel, em Jerusalém. 100 igrejas com um projeto chamado Aviva Israel, clamavam uma única frase: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. De 2000 até agora, esse projeto cresceu. E sabe qual é o objetivo deles em Israel? Fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Sabe o que eles fazem? Eles vendem o que tem e dão para a igreja. Eles saem e pregam o evangelho nas ruas, curam os enfermos, libertam os cativos. Em 2004, eles começaram a sofrer uma perseguição terrena do Oriente Médio. Parte dessa igreja parou, parte desse projeto acabou. Se nós olharmos para o Brasil, em 2000, o Brasil começou um avivamento de adoração que durou até 2004. Coincidentemente, mesmo período em que a nossa Israel sofreu perseguição. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Para que você entenda que Deus não está fazendo algo no Brasil. Se uma nação queima, todas queimam. Se uma nação para, todas param. Se uma nação convida, todas se convidam. Mas ainda continua. No ano passado, em dezembro, alguns profetas judeus messiânicos vieram para o Brasil e foram para Lagoinha. Ouve o que eu vou te falar agora, juntamente com árabes. Qual é a relevância de um árabe com um judeu? Um árabe persegue o judeu, árabe mata o judeu. Em outras palavras, um filisteu e um israelita juntos. Imagina essa cena: o filisteu matava com Israel, o povo de Israel matava o filisteu. O filisteu é o povo muçulmano, descendente de Ismael. O israelita é o descendente de Abraão, o povo hebreu, os nossos judeus. E no ano passado vieram judeus messiânicos com árabes messiânicos. Dois creram em Jesus, vieram para o Brasil, subiram um pouco da Lagoinha, depois desde 2014, ouvindo Ray Clark, Ryan Baker, Bill Johnson, vários outros homens, inúmeras pessoas passando pelos cultos do Brasil, falando: o Brasil vai ser um berço de avivamento, um celeiro missionário para as nações, e então virou o Rei da Glória. Eu falei isso na vigília, quantos lembram? O Brasil é um berço de avivamento, um celeiro missionário. O Brasil é um berço de avivamento, um celeiro missionário. E aí no ano passado, judeus saem de Israel, saem do Oriente Médio, vêm ao Brasil e começam a dizer no pulo da Lagoinha: chama o Márcio Valadão, senta aqui, negão. Nós temos algo para dizer. Nós estamos aqui porque Deus vai usar o Brasil. As nações da terra vão se corromper, mas Deus precisa de uma nação que não se corrompa, uma nação que clame por unidade. Nós vemos no Brasil um fogo de unidade se levantando, e somente uma nação
chamada apostasia das nações, vai conseguir ver a glória de Deus. Nós viemos aqui pedir ajuda. A Israel está clamando: bendito é o que vem em nome do Senhor. As nações vão se apostatar. Mais um sinal do que o rei está voltando. Aumento das dores de parto, nações apostatando da fé, terra bradando para que ele venha. Em pouco tempo o anticristo aparecendo, mas no meio dessa lacuna, uma nação pode se levantar, cuja ela está clamando por unidade, e cuja essa nação tem uma profecia, um berço de armamento, um celeiro missionário. Nesse tempo, neste momento crucial da igreja, nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos. Mas eu acho que Deus quer nos usar mesmo assim. Nós não somos ninguém. Sabe o que nós somos? Uma nação descoberta por mentirosos, uma nação descoberta por ladrões. Nós somos o povo que perdeu o que tinha quando foi descoberto. Nós somos o povo que perdeu a sua identidade quando foi descoberto, que recebeu todo tipo de mentira, recebeu todos aqueles rejeitados dentre todas as nações, recebeu todos aqueles refugiados dentre todas as guerras. Nós sempre estávamos aqui, o país dos perdidos, o país dos corrompidos, o país do sem cor, o país do sem identidade, o país do sem ética, o país da mentira, o país da malandragem, o brasileiro cheio de brincadeira, o carioca cheio de malandragem, as mulheres cheias de prostituição. Não mais. Não mais. Sabe por que não mais? Porque Deus escolhe as piores pessoas, aquelas que as pessoas mais acham improváveis, para fazer delas o que Deus quer fazer na terra. Deus vai pegar Paulo, o maior perseguidor da igreja, e eu vou fazer de você o maior ganhador de almas do último tempo. Eu pego o pior dos piores e eu levanto ele para colocá-lo diante daqueles que o negaram e anunciarem o evangelho a todos eles. Nós somos o povo que não foi recebido por nenhuma das nações como um povo íntegro, sempre rejeitados. Mas o que parecia ser a fenda se tornou a nossa maior habilidade. É um povo malandro que vai conseguir ganhar as nações, meu irmão. É um povo que tem todas as nações, que vai saber brigar todas as nações. E eu não estou exaltando o Brasil. Eu estou dizendo para você que as nações da terra vão se corromper. E isso foi profetizado. A Israel vai sofrer, Jerusalém vai sofrer, Jerusalém será queimada e quebrada. Quem é o povo que ajudará uma nação caída quando todas as outras estão contra ela? Você acha que as nações da terra são amigas de Israel? Elas vão se rebelar contra Israel de Deus, junto com o Oriente Médio. Eu estou dizendo isso para te preparar, cara, porque agora nós somos um povo aliançado com Israel. Existem pessoas aqui. O Jonathan está aqui? O Jonathan não está aqui? Eu quero que vocês falem algo com o Jonathan. Quem for mais próximo dele, eu quero que vocês falem com o Jonathan. Eu tenho uma palavra para ele, que Deus vem me guardando há um ano. E eu quero que vocês olhem para o Jonathan. Porque o Jonathan, quando Jesus voltar, é um cara que vai estar no Oriente Médio. E ele precisa da nossa oração. Porque ninguém das nações vai sofrer como Israel vai sofrer. E ele vai estar lá, no Oriente Médio, no país que está atacando a Israel de Deus, pregando o evangelho contra aqueles que atacam Israel de Deus. Olhem para o Jonathan, jejuem por ele. Há um homem no nosso meio que estará lá. Eu tinha que dizer isso hoje, eu queria muito que ele tivesse que fazer isso, mas eu quero que vocês digam isso para ele. E quando vocês encontrarem o Jonathan, olhem para que Deus o ajude.
Porque ninguém vai sofrer mais que a Israel de Deus, ninguém vai sofrer mais que a nossa Jerusalém, mas ela precisa de intercessores, ela precisa de uma voz de adoração. Mas no meio disso, há uma grande colheita de almas. Há uma grande colheita de almas. A última chance, a última oportunidade, a última chance para você entender que Ele é necessário. O templo dos apóstolos, a igreja primitiva, 33 anos de igreja primitiva, 2 anos de reinando nas nações, mas vai lá e é destruída. Mas em 2000, a Israel voltou a ser reconhecida. Nós estamos num momento da história como nunca vivemos antes. Lembra que eu disse, de 34 a 35 depois de Cristo, as nações da terra começaram a ser alcançadas por Israel, pelos apóstolos, mas ela é destruída. Na entrada do governo de Trump, Israel volta a ser reconhecida. Nós estamos novamente na época de 34 e 35 depois de Cristo, era da igreja primitiva. Nós estamos nesse tempo em que as nações da terra estão conhecendo Yeshua, só que dessa vez o povo gentil não está sendo alcançado. Nessa história, os gentios alcançam os judeus. No começo da história, o judeu alcança o gentio, mas chegou a nossa vez do gentio alcançar o judeu. Sabe por quê? Ele vem para o seu povo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E antes que o meu povo esteja em casa, eu não volto. Antes que o meu povo não esteja em casa, até que todos estejam em casa. E só quando todos estiverem em casa, vocês dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então eu volto. Quer apressar a volta de Jesus, meu irmão? Chegou a hora do povo que não merecia o Evangelho fazer alguma coisa. Porque uma notícia: Jesus não veio para te salvar, Ele veio salvar o povo dele. Mas porque os dele o rejeitaram, fomos enxertados nessa videira. Nós fomos aqueles rejeitados entre as nações. O seu povo não recebeu, mas há um povo chamado gentil. Esse povo recebeu. E os gentios agora estão vivendo uma grande colheita de almas. E sabe o que vai acontecer? Vendo-se a grande colheita de almas no meio do povo, os judeus olharão Efésios e terão ciúmes do povo gentil e irão querer voltar para casa. O que está acontecendo aqui? Esse povo está vivendo um avivamento. Quem é esse Messias? Cheguei em casa. Realmente, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma grande colheita está vindo, mas quem está pronto para os próximos dias? Eu vim nessa noite nos preparar para um avivamento. Eu vim nos preparar para uma colheita. Eu vim para dizer para que você não queira esse mundo. Pegue sua família, cara, e capacite a sua família. A encha com o Espírito de Deus. Pegue os seus filhos e o instruam na palavra. Eu quero encerrar. Abre a tua Bíblia aí, eu estou acabando. Me perdoa o horário, pessoal, me desculpa. Apocalipse capítulo 7. Eu vou acabar. Agora eu acabo, de verdade. Eu vou ler uma mensagem e depois eu quero fazer algo aqui. Eu vou até pedir ajuda do Brian. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, vai dizer o seguinte: depois disso, eu olhei, e eis uma grande multidão que nem um homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas,
alvas e em suas mãos palmas, e gritavam em alta voz dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre eles suas faces diante do trono e o adoravam, dizendo: amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força seja o nosso Deus para sempre. E os anciãos responderam-lhe dizendo: o que são esses vestidos de túnica branca? De onde vieram? E lhes disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e levantaram as suas túnicas e tornaram-se brancas, alvas como o sangue do Cordeiro de Deus. Eu estou profetizando sobre o tempo da igreja que se levanta. E eu vou fazer algo para você. O Brasil não está esperando descende para viver uma